Oi pessoal, e aí? Como vocês estão aí nesse isolamento social, nessa quarentena? Vou contar pra vocês nesse vídeo um pouquinho de como tá sendo a minha experiência com os meninos dentro de casa. Então, com essa situação que a gente tá vivendo recentemente, a gente acabou tendo que ficar mais tempo em casa e com isso conviver mais tempo com as pessoas que dividem o espaço com a gente. Sejam eles pais, os filhos, tios, tias, avós, enfim, a gente tá reaprendendo a conviver com a nossa família. E nessa situação a gente tem vários pontos positivos e pontos negativos, coisas que a gente está aprendendo a melhorar para o convívio da família, né? É lógico que para algumas famílias a rotina não mudou. Ela continua, as pessoas continuam indo trabalhar, porque infelizmente são de área açougue, então acaba continuando com a mesma rotina. Com exceção, é claro, de quem tem filho, porque já que não temos escola e nem temos as creches, a gente acaba tendo uma preocupação maior, que é com quem deixar as crianças, né? Já que a rotina dessas pessoas continuou a mesma, só que para as crianças mudou. No meu caso, a empresa que eu trabalho, a gente conseguiu fazer o home office. E então eu consigo ficar mais tempo com os meninos em casa e essa convivência tem sido um aprendizado. Então temos lados positivos e lados negativos dessa convivência. Lado negativo, Paula? Tem um seu lado negativo sim, tanto para os pais quanto para os filhos. A gente precisa aprender a conviver com essas dificuldades e melhorando a cada dia como ser humano, como pais, como filhos. E é isso. Então, como eu falei, eu trabalho numa empresa que presta serviço. O meu trabalho é de atendimento ao cliente. Então eu consigo fazer esse atendimento da minha casa. Esse trabalho é bom no sentido que eu consigo ficar mais em casa com os meninos, né? Mas não quer dizer que não tenha seu lado negativo e nem algumas dificuldades. A primeira dificuldade que eu enfrentei quando vim trabalhar em casa é a questão da infraestrutura. A minha casa ela é pequena e eu não tenho uma área de escritório, mesa de computador, essas coisas. Então a gente teve que improvisar. Então eu estou usando a mesa da cozinha, peguei a mesa da cozinha e pus no meu quarto, porque eu consigo um pouquinho mais de privacidade para poder fazer esses atendimentos. E aí, por outro lado, a minha cozinha ficou sem a mesa, então a gente acaba fazendo as refeições na sala. Também tem a questão do silêncio, né? Porque se eu fosse fazer o atendimento lá da cozinha, o sinal ia ser muito bom, ia ser ótimo, porque ia estar do lado do modem que é na sala. Porém, a questão do silêncio é muito complexa, porque eu vou fazer um atendimento ao cliente e meus filhos vão estar assistindo televisão, vão estar discutindo, vão estar conversando, vão estar gritando, pulando. Não ia ser legal. Então, por isso que eu optei por trazer a mesa para... Falando em silêncio, é uma outra dificuldade que eu encontrei na questão do trabalho home office. Por N fatores. Tem um cachorro, e tem o cachorro dos vizinhos, e não tem como a gente controlar esse tipo de coisa, né? O cachorro vê um passarinho voando, ele tá latindo. E os vizinhos também gostam de escutar músicas, e aí a gente não tem nem o que falar, porque cada um tá na sua casa e faz o que quiser dentro da sua casa. Infelizmente não tem como as pessoas adivinharem quem você tá trabalhando. Dentro de casa também tem a questão de silêncio, que é com os meninos. Por quê? Criança. Criança não para, né? Criança corre, pula, brinca. E ainda mais quando você tem dentro do mesmo ambiente três fases, né? Três gerações completamente diferentes. É impossível não ter conflitos internos. É impossível. Então é uma das situações com dificuldades que eu venho enfrentando no dia a dia com eles. Como lidar com esses conflitos. Bem, quem tem irmão sabe muito bem que é normal isso acontecer, né? Discussões, o maior conflito que eles têm aqui em casa é por causa do controle remoto.
todo mundo quer assistir televisão ao mesmo tempo, cada um quer assistir uma coisa diferente, e aí é aquela guerra, né, dentro de casa, por causa da televisão. Essa questão do conflito entre eles, você ainda tem alguns adicionais a isso, né? Por exemplo, o mais novo, que está com 4 anos, ele ainda não entende muito bem porque eu tô em casa e porque eu não consigo ficar com ele o tempo todo, eu não consigo dar atenção para ele o tempo todo, né? Então ainda é muito complicado essa situação para ele. Então ele fica meio carente, ele fica manhoso, aí quer chamar a atenção e aí acaba acontecendo a grande parte dos conflitos por causa dessa situação. Agora, dia 18, vai fazer 60 dias que eu já estou em casa. A gente tem evitado de sair o máximo que pode. Normalmente saio uma vez por semana para ir no mercado. Uma vez ou outra eu acabo indo na casa dos meus pais para ver se eles estão precisando. Geralmente é no mesmo dia que eu saio, já faço tudo de uma vez só. Mas para ver se eles estão precisando de alguma coisa, né? Porque aí a gente vai no mercado para eles, vai no açougue, enfim. Mas nunca foi tanto tempo junto dentro do mesmo ambiente. Então a gente está aprendendo a conviver, né, com todas as nossas diferenças e nossas individualidades. E tentando da melhor forma possível ajustar, né, esses conflitos aí que a gente tem internamente. Temos que aproveitar, né? Porque esses conflitos fazem com que são oportunidades que a gente tem para ensinar aos nossos filhos o convívio. Porque esse mesmo convívio, essas mesmas dificuldades que a gente tem dentro de casa, a gente vai ter lá fora. Seja no trabalho, seja na escola, todo lugar vai ter. São pessoas, nenhuma pessoa é igual a ninguém, cada uma tem seus princípios, suas crenças, então a gente acaba utilizando isso como uma oportunidade de aprendizado. Vou falar a verdade pra vocês que eu não sou a mãe mais carinhosa, a mãe mais atenciosa do mundo. Eu sou aquela mãe surtada, aquela mãe que grita, que é escandalosa. Meus vizinhos acham que deve achar que eu mato meus filhos todo dia de pancada, mas é porque eu grito muito. E ainda quando eu tô no trabalho, eu fico aqui no quarto, trabalhando, eles geralmente ficam lá embaixo, e aí lá embaixo que acaba acontecendo os conflitos. Então eu acabo gritando muito com eles, daqui de cima, para ter que evitar de descer e sempre dar aquele sermão. Então a gente acaba dando um gritinho, para com isso. Mas eu sou a mãe surtada, infelizmente. Eu já tentei me controlar, mas não tem jeito não. Quando eu vejo, eu já gritei. Meu Deus, quantas vezes eu falei pra parar de pular, gente? Tem gente lá embaixo, sua avó vai estar dormindo, caramba! É o Guga! Eu tava até no atendimento com uma cliente e eu tenho quase certeza que eu esqueci de pôr no mudo. E a coitada escutou todo o sermão que eu dei nos meninos. Inclusive, se você estiver escutando, desculpa, viu? Foi sem querer. Gente, e essa questão da escola das crianças? Tá sendo muito legal. Eu, pelo menos, tô gostando bastante de poder estar participando mais ativamente nessa questão do ensino. O Gustavo não tem muita atividade, mas a gente vai fazendo algumas coisas lúdicas para ele. O Paulo Henrique é algo mais independente, eu não vi muita coisa assim da parte da escola dele. A escola do Gabriel é que tem divulgado mais as atividades, criou o grupo no WhatsApp, então tem aulas na televisão e pelo aplicativo do. Tudo bem que fica um celular só em casa durante o dia e como eu utilizo ele para trabalhar, não tem nem como ele acessar a aula durante a tarde para poder assistir. Então ele acaba assistindo pela televisão mesmo. Mas está sendo bem bacana poder trabalhar aí junto com os professores nesse aprendizado dos meninos, porque você é um agente ativo na educação do seu filho, né? É muito importante isso. Principalmente para crianças que têm a particularidade que o Gabriel tem. O Gabriel, ele é imperativo.
ele é uma criança que ele perde o foco muito facilmente. Então ele tá ali fazendo alguma atividade e aí se acontecer alguma coisa ali no ambiente ou qualquer coisa, algum barulho que faça ele que chame a atenção dele, ele perde o foco naquilo que ele estava fazendo. E aí, para ele voltar, é bem complicado. Então, assim, essa parte para mim é muito importante porque eu consigo, de certa forma, com ele, trabalhar a questão do foco, de focar naquela atividade e ir nela até terminar. Não que na escola não faça. Na escola tem até um trabalho legal para isso. Porém, você imagina uma professora com 40 alunos numa sala de aula. É muito complicado. Você não vai conseguir atender todas da mesma forma que uma mãe e um pai dentro de casa cuidando daquela que tá sendo bem bacana, porque primeiro a gente revê toda a matéria. Outro dia foi bem engraçado. Eu vi um áudio no Face, acho que foi no Face, de um pai falando que na época dele ele não queria estudar, agora com o filho dele, imagina agora com o filho dele, né? Gente, é muito importante participar dessa parte da educação dos nossos filhos. É muito importante. Não que a gente não participava antes. No meu caso, a gente que acaba tendo que trabalhar fora, acaba participando de forma muito rasa, porque você acaba ajudando na lição de casa e dá uma olhada ali no caderno, mas no dia a dia mesmo você não vê o que ele aprendeu mesmo. Se ele estava prestando atenção na aula, se realmente absorveu aquilo que a professora estava explicando. Então aqui em casa a gente tem essa oportunidade de participar mais e de ajudar eles a entender melhor aquela matéria. Mas eu não lembro dessa aula, eu não lembro, não fiz ou não tive a oportunidade de estudar. Gente, a melhor oportunidade agora. Se naquela época, quando você tinha a idade dele, você não aprendeu, você não viu, você não teve oportunidade ou estava vivendo numa outra fase, aproveita agora. Acompanha o seu filho e aprende, junto você com ele você aprende também. E falando um pouquinho mais sobre essa questão do hiperativismo, para as crianças, principalmente agora nessa fase que a gente está aí dentro de casa com elas, a gente tem que tomar muito cuidado. Qualquer dia o próximo vídeo eu vou fazer um vídeo falando só dessa questão do hiperativismo, que é bem legal, a gente tem que ficar muito atenta, porque às vezes a gente acha que a criança ela é mal educada, ou ela não tem interesse de aprender, ou pensar, essa criança é burra mesmo. Não é isso, às vezes ela tem essa particularidade que traz um pouco de dificuldade em algumas situações. Tem casos que é necessidade até de uma ajuda médica, né? Seja um psicólogo, psiquiatra. Eu vou falar pra você que com o Gabriel, com os meninos, na verdade, eu não tive esse feeling de procurar ajuda, né? É que com essa questão da quarentena, tudo fica muito mais ressaltado. Então, são esses pequenos detalhes que nos fazem acordar para aquilo que está acontecendo dentro da nossa casa e perceber, né, e dar a real atenção, o real valor para aquela situação. Então, a gente tem que realmente aproveitar esse momento de quarentena e abrir os olhos para ver as coisas que estão acontecendo dentro da nossa casa e que antes, por causa da rotina, a gente não dava muita atenção. Porque às vezes a criança ela tem algumas atitudes e a gente acaba não analisando o porquê daquela atitude. Por que será que meu filho ele é muito agitado? Por que será que meu filho tá manhoso, que nem, né, eu mencionei? Será que não tá faltando alguma coisa da nossa parte, enquanto pais, para fazermos? São coisas que eu venho me perguntando e me reavaliando a cada dia. A gente tá aprendendo junto com eles nessa convivência em casa, né? Então, são coisas que a gente vai tentando trabalhar enquanto ser humano, enquanto pais, né, pra gente melhorar a cada dia. E assim, como eu falei, né, eu sou aquela mãe surtada. E eu grito, eu brigo, eu ponho de castigo
e em alguns momentos eu me exalto até demais. E acredito que uma das coisas mais maravilhosas do ser humano é poder se arrepender e poder voltar atrás e não cometer os mesmos erros. Eu acredito que todo pai ele tem que dar exemplo, ser exemplo. Então, quando eu sinto que eu errei ou quando eu tive uma atitude mais dura e que eles não entendem esse meu posicionamento, eu me sinto na obrigação de sentar com eles e de explicar. E em determinados momentos até pedir desculpa, porque somos humanos e somos falhos, erramos, mesmo sendo pais, erramos e temos que ser honestos, falar a verdade, pedir desculpa, porque só assim a gente vai criar seres humanos que conseguem fazer o mesmo, pedir desculpas, voltar atrás e não cometer os mesmos. Enfim, pessoal, eu acho que o que eu queria passar para vocês é que todos nós estamos enfrentando algum tipo de dificuldade nessa quarentena, seja com os filhos, seja com o companheiro ou companheira. Estamos enfrentando momentos realmente difíceis e tensos sem perspectiva, né? Às vezes em momentos que faltam até esperança. Mas eu acho que a gente tem que, acima de tudo, ter fé que tudo vai melhorar e tentar nos organizar. Enquanto tempo a gente desperdiça com cada coisa dentro do nosso dia a dia, né? É importante a gente dividir momentos do dia para cada tarefa que a gente vai fazer, né? Existe o momento de trabalhar, o momento de cuidar da casa, o momento de cuidar dos filhos, o momento de cuidar do esposo, da esposa, o momento de cuidar da gente mesmo. Eu acho que essa última é uma das coisas principais que a gente tem o dever de cuidar da gente mesmo. Porque se a gente não cuida da gente, a gente pouco tem a oferecer para o outro. Então, se eu não cuido de mim, eu vou me tornar uma pessoa estressada, uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva, e aí eu não vou ter capacidade física e psicológica para cuidar do outro, que depende de mim. Então, vamos nos organizar e tirar um tempo pra gente. Paulo, eu tô na quarentena, trancado, com um monte de gente dentro de casa, como eu vou tirar esse momento pra mim? Não precisa ser um dia inteiro. Alguns minutos ou alguma uma hora, seja o que for, um tempo para você parar, para cuidar de você, seja na parte da estética, seja na parte da saúde, seja o que for. É um tempo para você cuidar, para você parar e se olhar e olhar para dentro. Porque quando você estiver saudável de corpo e de espírito, só aí você vai conseguir repassar, né, transmitir esse bem-estar para as outras pessoas. Então, gente, vamos se cuidar, vamos ter esse tato, né, esse feeling de tratar da gente para que a gente possa tratar das outras pessoas também. Então é isso, pessoal. Coloca aí nos comentários como tá sendo a sua quarentena, quais são as suas dificuldades, quais são as suas alegrias. Manda aí, vamos dividir um pouquinho. Beijo, até a próxima. Olha, pessoal, quem veio aqui dar um oi pra vocês? Oi. Deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo. E aperta no sininho aqui embaixo. Tchau, gente. Até a próxima.